Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual aqui do Fraternidade. Nesse estudo de sexta aí que a gente vai fazer, o nosso tema vai ser Palavra Falada. É um texto do Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 52. Bem interessante, como sempre, bem atual para a gente, nos nossos desafios pessoais. Mas antes da gente começar a discutir, vou fazer a nossa prece para que a gente possa nos harmonizar com as energias da casa e com a atenção que o tema exige. Então, Mestre Jesus, obrigado por mais um encontro, pela fraternidade, que a gente possa aproximar nossos corações dos seus ensinamentos, aproximar nossa razão também, para que a gente, no futuro, possa estar melhor do que quando chegamos aqui. Proteja todos os nossos irmãos que acompanham esse estudo, aqueles que também estão afastados, mas que nos são caros e que vêm ao nosso coração nesse instante. Proteja a todos, que assim seja. Então, pessoal, como está falando, esse estudo do Palavras de Vida Eterna, a primeira coisa que sempre chama atenção é que todo o capítulo dele, ele vai trazer uma passagem bíblica, normalmente passagens de Jesus, nas quais tem a ver com o tema. Então, o trecho que o Emmanuel traz para a gente discutir, é esse aqui, ó. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Esse trecho, se a gente vai procurar na Bíblia o contexto, ele faz parte de uma das parábolas do Cristo. É a parábola da candeia. Nessa parábola da candeia, que o Cristo vem dizer? Que ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama, né? Candeia normalmente é um instrumento que a gente usa para iluminar o ambiente. Naturalmente, o Cristo, naquela época, sempre falava com o contexto da época. Então, é natural a gente achar nessas passagens exemplos ou instrumentos que eram aplicados há 2000 anos. No caso, a candeia. Hoje a gente tem a lâmpada, né? E acende no interruptor. Mas atualizando essa parábola, seria o quê? Ninguém acende uma luz, ninguém coloca uma luz embaixo da cama, por exemplo. Você vai colocar no teto do quarto ou na parede para que possa iluminar melhor o ambiente. É isso que ele quer dizer. E nessa época, o que que ele dizia? Porque havia os doutores da lei, as pessoas especialistas nos ensinos divinos, nas leis divinas, mas que costumavam esconder esses ensinamentos ou torná-los muito difíceis da população entender, simples. Então, o que que Jesus veio trazer? Jesus, no fundo, foi a maior candeia que a gente já teve no planeta. Ele trouxe a luz das leis divinas para todo mundo, para qualquer um que tivesse olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? E ele vem trazer isso. Que não existe nada dentro das leis divinas que vai ser escondido para sempre. Vai chegar o momento que essas verdades espirituais vão vir à tona. E à medida que a gente for evoluindo, mais e mais a gente vai se aprofundar nesses ensinamentos. Você pode pegar a própria parábola de Jesus, para muitos ali da época que não compreendiam as verdades espirituais, vai pensar o quê? É uma historinha sobre uma candeia, né? História boba, ninguém acende uma candeia e vai esconder embaixo da cama, ou não vai colocar em cima para iluminar. Mas se você começa a evoluir espiritualmente, como a gente está tentando fazer aqui nesse momento, a gente começa a entender, ué, o que que é essa candeia? Que contexto é esse? Ah, a candeia é a luz que é trazida pelo esclarecimento das leis divinas. Ah, sim. Então veja, é uma parábola de 2000 anos e que ainda hoje ela começa a fazer sentido. E Jesus era mestre nisso. Então, muitas vezes o falar por parábolas para ele era uma estratégia de que todo mundo tivesse acesso ao conhecimento e na época e que pudesse entender. Então, para os discípulos, Jesus sempre falava com mais detalhes, porque eles já tinham condições de entender melhor. E para a população, ele lançava por meio de comparações essas parábolas, que à medida que a gente fosse evoluindo, o... tudo faria mais sentido. Então, nosso tema de hoje vai versar sobre esse contexto.
o poder da palavra nesse sentido, né? Então, vamos ler juntos aqui o texto. Normalmente eu gosto de deixar o texto para a gente ler no final, mas acho que esse vai ser interessante a gente lendo e comentando. Então, o texto do Emmanuel é esse, ó. A palavra é vigoroso fio de sugestão. De fato, né, no dia a dia, a gente sabe que a gente pode sugestionar a gente mesmo ou o próximo com as nossas falas, tanto para o bem quanto para o mal. E o primeiro a se sugestionar pela fala somos nós, porque quando a gente fala, nós somos os primeiros a ouvir. Naturalmente, a gente está falando o tempo todo. Até o tema da palestra, né, do capítulo, palavra falada. Pensado nisso, mas por que palavra falada? Porque existe todos os tipos de palavra, né? Toda a nossa comunicação, ela envolve palavra. Seja uma palavra pensada, uma palavra falada, uma palavra escrita, uma palavra ouvida, uma palavra gesticulada, que a gente pode pensar, não, mas quem não consegue ter a voz para se comunicar vai usar de gestos. Mas o que são gestos, na verdade? São formas da gente representar palavras. Então, no fundo, a comunicação humana ela é toda baseada em palavras. O que o Emmanuel quer trazer para o foco de hoje do nosso estudo é a palavra falada. Então, nessa palavra falada, ela pode sugestionar as pessoas para o bem ou para o mal. Por meio da palavra, eu posso inspirar. Por meio da palavra, eu posso incutir medo, posso colocar desconfiança. E então, até trouxe aqui uma imagem da pessoa falando com ela mesma no espelho. Tem uns estudos neurocientíficos agora, né, da neurologia. Normalmente, eles têm trazido várias dicas importantes de como a gente mesmo consegue se motivar, né? E aí foi feito um estudo com pessoas que faziam high five quando acordavam. Então, foi feito um teste assim, ó, acorda, vai no espelho e dá um bom dia. Faça para você isso, faça para você mesmo isso, né? Bom dia, tudo bem? E os estudos mostraram que as pessoas que faziam isso com elas mesmas no espelho, elas tinham um nível de alerta maior, tinham tendência a maiores níveis de atenção, de desempenho, porque parece bobagem. Mas lembra a palavra falada e aquela que não é falada, aquela que é gesticulada? Nosso cérebro é feito para reconhecer milhões de reações do rosto, né? Ou então o seu rio de canto, seu rio forçado. Pode ser que racionalmente a gente não entenda, mas a gente consegue compreender intuitivamente se aquele riso é falso, se não. Então, quando eu começo o dia e faço para mim um gesto de bom dia, vamos seguir em frente, eu mesmo estou me sugestionando, eu mesmo estou me inspirando. Então, tem tudo a ver aí com o que o Emmanuel está falando. A palavra é um vigoroso fio da sugestão. E ele continua. É por ela, né, da palavra, que recolhemos os ensinos dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informação do plano evolutivo e que se nos apresenta a luta diária. Então, de fato, se você pensar na parábola da candeia, o que que Jesus está trazendo ali? Olha, eu vim iluminar vocês. Eu vim, por meio das leis divinas, trazer iluminação para cada um de vocês. Então, os grandes homens, as grandes personalidades que contribuíram para a evolução do planeta estiveram aqui por meio do ensino oral, na maioria das vezes. E, e é engraçado, porque se você pensar, eles só falaram, não escreveram, né? Você pensa, Jesus falou, não escreveu. Você pega alguns precursores do Cristo, né, que são espíritos de grande monta também, e que vieram antes, reencarnaram antes, para preparar a humanidade para esses ensinamentos. Pega o Sócrates, por exemplo, um grande filósofo, ele também só falou e não escreveu. E aí a gente fica pensando, por que que ele só fala e não escreve? Porque quem está ensinando, de fato, não precisa escrever. Se a gente for pensar hoje, a escrita, às vezes a gente vai escrever para fixar um conteúdo, para internalizar mais uma noção que a gente teve ali. Então, nós, como aprendizes, sim que devemos escrever e passar esses ensinos adiante até para fixar dentro da gente. Mas os grandes, por meio da fala, né, nos trouxeram essas lições. É claro que você pega Kardec, né, um grande missionário que veio trazer novos conhecimentos mais atualizados, né, com base nos ensinos do Cristo, que na época não podia falar tudo, escreveu, né? Mas no fundo ele escreveu as falas dos espíritos mais puros, mais nobres, que nos deram lições, né?
Então, se você pega aqui, até trouxe a imagem, Jesus sempre falando ao público, é a tradição oral que passa de um para o outro, né? E, de fato, quando a gente fala, essa palavra não volta mais. Então, esses grandes lançaram mesmo doses de conhecimento que foram seguindo em frente. Só que, ao mesmo tempo, assim como a gente tem essas lições dos grandes espíritos, a gente também tem todo tipo de fala, né? Então, hoje a gente pode abrir aqui a internet, pesquisar uma palestra, pesquisar por um, por um discurso inspirador, mas também a gente pode ir procurar fofoca, procurar falas menos nobres, digamos assim. Então, a gente está sujeito a tudo. E é por isso que, então, além de saber falar, como está sujeito a todos esses tipos de falas boas ou ruins, negativas ou positivas, mais importante do que saber falar é saber como ouves. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Aí a gente fica pensando, como é que as crianças aprendem a falar? Elas aprendem a falar falando primeiro? Ou elas primeiro escutam? Se a gente observa o desenvolvimento infantil, nos primeiros meses a criança não fala. Mesmo aquelas que são mais prodigiosas, elas levam um tempo para falar. O que que elas estão observando ali? Elas estão ouvindo muita coisa para depois poder reproduzir. Tem até uns testes interessantes que são feitos com o bebê quanto ao aprendizado de língua. Por exemplo, os orientais, eles têm tons mais específicos que a gente ocidental. Então, por exemplo, quem vai aprender a falar inglês tem uma pronúncia diferente de quem vai falar mandarim, por exemplo, ou japonês. E aí começou-se a fazer estudos sobre a neuroplasticidade do cérebro infantil, né, na fase de bebê, no desenvolvimento. O que que observaram? Que mesmo um bebê japonês, que você fala, tem toda a carga genética do oriental. Se ele é submetido nos primeiros meses à fala inglesa, por exemplo, à pronúncia do inglês, o cérebro delas se molda para aprender as nuances da pronúncia. Então, muitas crianças já, se você às vezes tem uma criança até 6 meses, começar a expor o inglês, a tendência dela aprender a falar, a capturar aqueles sons, vai ser muito maior do que uma criança que só está exposta à língua original dela. Então, pensa, se até no corpo físico é assim, imagina no nosso lado cognitivo, espiritual. Então, primeiro, antes do que a gente vai falar, é importante a gente se cuidar do que a gente está ouvindo. Por exemplo, eu acho engraçado. Criança, assim, voltando ao tema de criança, né? A criança está na escola e de repente solta um palavrão. Os pais já ficam, meu Deus, será que ela aprendeu comigo? Eu estava falando em casa, foi na escola? Por quê? Porque ela está absorvendo o que ela ouve e reproduz. Nós somos assim. E se a gente se observa, o que a gente mais fala é o que a gente está exposto. Então, se a gente gasta nosso tempo ouvindo conversas mundanas ou assuntos mais mundanos, nossa tendência é reproduzir esse tipo de discurso. Agora, se eu me foco nas mensagens dos grandes, dos mais nobres, mensagens mais elevadas, a tendência é que, com o passar do tempo, a minha fala também foque nisso. E como a gente sabe que a reencarnação é um momento de aprendizado, por que não? A gente tentar otimizar a nossa encarnação, focando nos bons ensinamentos, do que é bom. E eu falo isso para mim mesmo, é um desafio diário. A gente sempre se pega gastando nosso tempo com assuntos menos dignos ou assuntos que não vão nos acrescentar tanto. Aí, consequentemente, a nossa fala também não acrescenta tanto para as pessoas. E tem uma passagem bíblica que também diz isso, né? Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. E é a maior verdade. Agora, como é que eu faço para encher meu coração de coisa boa? É tentar me cercar de pessoas boas, de assuntos bons. É um desafio, mas a gente está aqui. Hoje a gente está nessa sexta-feira tentando é, nos aproximar, nos apropriar dos ensinos do Cristo, para que um dia nosso coração se encha desses bons exemplos e a gente siga em frente, né? Além disso, a gente está sujeito no templo doméstico ou fora dele, a gente vai escutar os mais variados apontamentos. A gente vai ouvir sobre apreciações da natureza, críticas em torno da autoridade constituída. Isso é a coisa mais comum, a gente só fala de política o tempo todo, né?
E normalmente o que a gente fala é negativo, põe para baixo, e são pequenas disputas e rusgas. Então, como a gente perde o nosso tempo falando de coisas que a gente não pode controlar, né? Que são os outros. Mas a gente sempre está ali criticando. Emmanuel continua, a gente também escuta sobre notas alusivas à conduta dos outros. Então, boa parte do nosso tempo é falando mal dos outros. Olha, é terrível. Esse assunto aí é o mais corriqueiro entre nós. E a gente também escuta opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Então, quem, quem é responsável por isso, pelo que a gente vai ouvir? Nós mesmos. O Espiritismo já traz que a gente tem o livre-arbítrio. Na fase hominal, quando nos tornamos espíritos com E maiúsculo, a gente já tem graus de livre-arbítrio cada vez mais desenvolvidos. E hoje, então, nesse momento em que a gente vive, se eu abro meu celular, eu tenho infinidade de coisas para ouvir. Só cabe a gente decidir o que que a gente vai ouvir e reproduzir. E é interessante, eu trouxe um trechinho aqui, esse trecho, entre aspas, não é do livro de Emmanuel, né, que a gente está estudando hoje, é do livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar um pouquinho sobre os graus dos espíritos, ou os níveis dos espíritos, né? Porque como Kardec era um estudioso da ciência espírita, e ele recebia muitas comunicações e participava de reuniões mediúnicas, então, ele observava o quê? Que havia tipos de espíritos. Ó, uma vez naquela reunião apresentava um espírito aparentemente super evoluído, que trazia lições de moral elevadas, que você se sentia melhor, se sentia compelido a fazer o bem. Outras vezes você tinha, numa outra reunião, mensagens de espíritos zombeteiros que faziam pegadinhas, que ficavam rindo, ou espíritos levianos que falavam mal dos outros. Outras horas você tinha comunicação de espíritos que pareciam a gente, que falavam de assuntos medianos, às vezes até que não acrescentavam tanto. Então você observa que existiam diferentes níveis de espírito. E como é que Kardec sabia com que espírito ele estaria lidando? Ele dizia, normalmente, né, os espíritos falavam para o Kardec, ó, para reconhecer o tipo de espírito, normalmente fique atento na linguagem que usam, que se lhes revela o caráter. É a gente. Então, naturalmente, se a gente gosta, por exemplo, gosto musical, eu gosto de samba. O tipo de música que eu vou ouvir vai ser samba. Eu vou me referir naquele jeito da música. E com o nível dos espíritos é a mesma coisa. Basta observar a forma como falam. Então, eu fico pensando a gente, se a gente fosse o Big Brother e pudesse se ouvir, né? E nos classificarmos. Só pelas nossas conversas a gente ia saber. Via de regra, a gente ia morrer de vergonha, né? Porque boa parte do nosso tempo a gente passa falando mal dos outros ou de coisas que a gente não controla e deixa a evolução espiritual de lado. É, mas é isso, eu até continuei aqui. Tem uma frase que eu sempre gostei, uma fala, e faz todo sentido nesse contexto. Ela diz o seguinte: pessoas inteligentes falam de ideias, as pessoas comuns falam de coisas, e as pessoas medíocres falam de outras pessoas. Então você consegue classificar o tipo de pessoa pelo conteúdo da fala, né? Tem tudo a ver conosco. Aí eu trouxe mais um pouquinho aqui, alguns trechos só para atiçar a nossa curiosidade, para que a gente vá atrás do Livro dos Espíritos, possa buscar, tem muita informação útil, e nesse tema específico da comunicação, eu vou colocar na descrição o link do Livro dos Espíritos e as questões onde Kardec aborda isso, tá? Ele vai trazer didaticamente várias classes de espírito. A gente sabe que, por exemplo, não dá para classificar o João ou a Maria numa classe A ou B fixa. Cada um é de um jeito, né? Mais didaticamente a gente pode fazer classes, né? Então a gente teria três grandes classes de espíritos. Os espíritos puros, que já estão no grau máximo de perfeição, né? Só praticam o bem, só pensam o bem, já passaram pelas provações pelas quais a gente passa agora e venceram, né? Depois a gente teria os espíritos, como se fossem medianos para cima, onde a vontade de fazer o bem já é maior do que o desejo de fazer o mal, mas estão no caminho da evolução. E a gente teria os espíritos inferiores, que ainda se comprazem no mal. O mal prevalece no sentido de querer fazer o bem, essa vontade ainda é menor do que praticar o mal, seja por ignorância, por desconhecimento da lei ou deliberadamente, né? Então, seriam essas três grandes classes, e essas três grandes classes se dividiriam em outras 10, didaticamente, né?
Mas não é o nosso foco aqui, é só para a gente entender como que o Kardec, baseado na linguagem desses espíritos, a gente consegue classificá-los, né? Então, olha, ele trouxe um exemplo, a 10ª classe, isso aqui está no livro dos espíritos, tá, gente? Espíritos impuros, são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança. Então, como é que, ó, então os espíritos impuros, como é que Kardec, claro, define que eles são impuros, consegue detectar? Porque eles dão conselhos, sopram a discórdia, a desconfiança. Então, esses são os espíritos impuros. E muitas vezes, nosso falar, a gente se encaixa nesse nível. Porque a gente às vezes não dá o conselho, a boa sugestão. A gente vem com a malícia, a discórdia, né? Então é algo para a gente pensar. Aí Kardec continua em outros trechos, né? Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. De novo, a linguagem mostrando quem somos de fato, né? Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundezas da ideia. Esses já são os espíritos levianos. Também detectamos pelo tipo de linguagem. Olha como a palavra falada é importante, né? E como mostra pra gente. Então, ela mesmo é um espelho. Se a gente observar o que a gente fala, a gente consegue se classificar naquele momento, né? Porque também vivemos momentos. Há momentos que a gente está mais focado no bem, há momentos que a gente, às vezes, perde a vigilância e foca muito em assuntos medíocres, né? Como aquela frase dizia, a gente começa a cuidar mais da vida dos outros do que da nossa e nos tornamos medíocres, e assim vai. Agora, voltando ao texto, do Emmanuel, né? Ele continua: cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Então, o falar, gente, de certa forma, é a materialização de uma realização. Eu posso não ter ido lá e feito materialmente, mas se eu já falei, já é um passo da realização. E por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, ou não gastar nossas palavras em vão. Até trouxe essa imagem, ó. Quanto mais você fala, menos força suas palavras têm. Porque às vezes a gente gasta a nossa energia motriz no falar e não no agir. Então, falar sim é um nível de ação, mas que a gente não fique só no falar, que a gente faça. E a gente faça o bem. Porque dependendo da forma que a gente fala, a gente pode agravar a situação ou melhorar. Então, às vezes, eu me pego muito nisso, inclusive recentemente, às vezes as coisas não saem como a gente quer no trabalho ou na vida pessoal, e a gente começa a virar uma matraquinha, né? Reclama, fala do outro, tudo que a gente não tem controle para mudar. Então, se a gente para de gastar essa energia em vão e foca na gente, eu vou começar a realizar. O que que eu posso fazer para mudar? Eu não estou gostando do trabalho, eu vou estudar para mudar de profissão, de carreira. Eu não estou gostando daquela relação pessoal, então eu vou gastar minha energia ali tentando melhorar a relação, sendo mais transparente, falando o que me incomoda e também tentando mudar para não incomodar o outro. Mas é no falar que isso vem. Porque normalmente a gente tem uma escadinha, né? A gente pensa, fala e faz. Inclusive, tem outra frase legal também que diz isso, né? Que a felicidade só é alcançada quando o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz está em harmonia. E de fato, mas vai ter um que vai falar, Giovanni, então se eu sou mal, eu penso mal, falo mal e faço mal, eu vou ser feliz? Porque eu estou em harmonia com o que eu faço. Não é bem assim. Os espíritos já nos trazem que a gente tenha Deus dentro da gente, por meio da consciência. E mesmo que a gente faça o mal e se compraza no mal, vai ter sempre um mosquitinho ali, uma chispa divina falando da gente: olha, o que você está fazendo não é certo. E a gente vai estar sempre descontente com a nossa vida, descontente com o rumo que a gente traça. Agora, por outro lado, se eu penso bem, se eu falo bem e faço bem, olha que interessante. O meu pensar, o meu falar e o meu fazer está em harmonia. E esses três campos estão em harmonia com a minha consciência, que é Deus que existe em mim. E aí sim eu alcanço a felicidade. Aí sim eu sei que eu estou no caminho do bem e passo a ser feliz comigo mesmo. Para terminar aqui o texto de Emmanuel, eu vejo os dois últimos parágrafos, que ele segue: por tua resposta,
converter-se ao bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se ao mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. É engraçado que ele usa por tua resposta, porque no fim, a gente está habitando aqui um mundo de provas e expiações. Esse tipo de planeta no que a gente está, não é um planeta feliz onde o bem impera. Ainda existem desgostos, ainda existe o mal. E a gente está exposto aqui para superar e nos tornarmos aqueles espíritos medianos para cima, onde o bem impera. Então, naturalmente, no planeta de prova e expiação, é exigido muito da gente respostas, reações. Por mais que às vezes eu faça uma meditação ou saia aqui da palestra super zen, tranquilo, eu não estou privado de outro ser, outro espírito encarnado ou desencarnado que venha até mim e me tente, ou que me faça o mal. E nesse sentido, eu vou ter que dar uma resposta, né? Então, que a gente pense numa resposta, não numa reação instintiva, numa reação em que eu não pense. Então, quando acontecer algo que nos desagrada, aí já traz o Emmanuel essa lição, que a minha resposta seja o bem, e não seja perpetuar o mal. Então, eu recebi uma ofensa, vou ofender de novo? Para que usar a palavra dessa forma? Ao invés, por que que eu não uso a palavra? Poxa, mas por que que está me ofendendo? O que que houve? E se não chegar no consenso, obrigado, eu vou ter que me retirar para a gente não piorar a nossa relação, né? Então, essa resposta sempre que ela se converta no bem. Mas por nossa escolha, ela também pode se transformar no mal, né? Depende da forma que a gente reaja. E sempre isso vai piorar ou melhorar nosso estado nesse planeta de prova e expiação. Então, assim, se a gente tem controle, o controle é sobre nós mesmos, sobre nosso pensamento e sobre nossa fala. Então, que a gente controle para o bem. E Emmanuel continua. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro. O que ele quer dizer, lubrificar a audição? A gente lubrifica o que enferruja, o que atrofia, né? Então, se a gente se observar, muitas vezes a gente parou de exercer a escuta atenta, a gente parou de exercitar o nosso ouvido, a gente se preocupa mais em falar do que ouvir. Então, quando ele quer dizer lubrificar as engrenagens da audição com amor puro, no fundo é o quê? Vamos tentar exercer a nossa aptidão da audição. Então, vamos ouvir coisas melhores, vamos prestar atenção no outro, entender como que o outro fala reverbera em mim. Isso tudo é um exercício para lubrificar a nossa audição. Aí ele continua, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão, da paciência, do otimismo e da caridade. Então, o nosso grande desafio é levar por meio da nossa fala, e entende se fala aqui também até nossas ações, porque uma puxa a outra, a gente fala e age, que a gente possa trazer a compreensão, paciência, otimismo e caridade antes de outras coisas mais nefastas. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. A gente não vê tudo. A gente está preso aqui na carne, no corpo físico, com a limitação tremenda no sentido de outras percepções, de entender o outro. Isso é um exercício muito firme que a gente tem que entender da gente, que a gente não sabe o que passa no outro. Mas, via de regra, a gente está sempre julgando o outro pelas nossas lentes, né? Pela nossa fala. É, ele continua também, ó. Porque nem sempre nosso julgamento é o julgamento da lei divina, e conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. É aquela história da candeia. Por mais que a gente não entenda hoje o sofrimento que a gente passa, ou o mal que o outro pratica, à medida que a gente evolui, a gente consegue compreender melhor a luz das leis divinas. Para terminar, é, esse provérbio chinês, ele é profundamente sábio e realista, né? Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, às vezes, nossas palavras podem ferir como as flechas, mas se elas são bem conduzidas, podem chegar a distâncias que a gente nunca chegaria para o bem. E, ao mesmo tempo, se eu gasto minha energia falando em vez de fazer, eu perco a oportunidade. Um dos precursores do Cristo, Sócrates, e era um dos que falava, né, que trazia nobres conceitos à humanidade por meio da fala, tem uma anedota, não sei se é verdade ou não, que é atribuída ao Sócrates.
que são os três filtros. E dizem que uma vez chegou um conhecido do Sócrates e veio, Sócrates, eu preciso te falar uma coisa, é sobre um amigo seu. Aí o Sócrates pergunta pra esse rapaz, tá, o que você vai falar sobre meu amigo? Primeiro, é verdade? Segundo, o que você vai falar dele é bom? Vai fazer bem? E o terceiro, isso vai ser útil para mim? Então, quando ele fez essas três perguntas, esse rapazinho, né, virou as costas e foi embora. E por que não a gente usar esses três filtros porque a gente vai falar, né? O que a gente vai falar é verdade sobre o próximo? E mesmo sendo verdade, é uma coisa boa que eu vou falar dele, vai ser coisa ruim. Porque se for ruim, vai adiantar. E terceiro, mesmo sendo bom, vai ser útil para a pessoa? Porque se não for, não adianta, não vamos gastar a palavra nisso, né? Vamos concentrar mais em ouvir outras lições e melhorar para a gente. Mas é isso, pessoal. Agradeço aí a paciência. Foi um tema muito gostoso de trabalhar, de estudar. Caiu como uma luva, talvez uma luva de pelica no rosto, porque a gente usa muito mal nossas palavras. Mas pelo menos nesses momentos em que a gente estuda junto, a gente está usando para o bem. Então, que possa se repetir, que a gente possa se encontrar mais vezes nas palestras, nos estudos da casa. Agradeço muito a participação de todos, agradeço a oportunidade de ter estudado um tema rico como esse. E para materializar esse agradecimento, vamos fazer nossa prece e usar nossas palavras para agradecer. Mestre Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Que nossas palavras não sejam usadas em vão, que nosso ouvido possa se voltar para o que é bom, para o que há de melhor, para a nossa sintonia ocorrer melhor com a espiritualidade amiga. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e vamos seguir em frente.